Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Deixa eu conectar aqui. A gente tem tecnologia, vamos utilizar, né, gente? Deixa eu pegar aqui, liberar. Amém. A igreja tá com energia hoje, tá alegre, né? Os teens subiram rapidinho, a Tereza veio aqui, levantou todo mundo. Tereza tá demais também, hein? Amém, irmãos? Amém. Queria agradecer os meninos lá de trás, né? Depois eu pago um café para cada um, tá tudo certo, tá, gente? E amém. Bom, o pastor me chamou para estar trazendo a palavra do culto dos jovens. E aí eu falei, meu Deus, o que eu levo, né? Qual que é a palavra lá? E olha como Deus fala, irmãos. Ontem a gente foi para a célula, né? E as pessoas que vêm ministrar aqui, pode parecer clichê, mas não é, né? A gente sempre prepara a palavra, mas sempre fica na dúvida. Fica, Senhor, confirma no meu coração se essa palavra, né? Porque a gente não quer que seja uma palavra nossa, né? A gente vem na dependência do Senhor mesmo. E aí eu fui para a célula dessa forma, né? Na verdade, eu tinha duas palavras feitas, porque eu tinha uma palavra que eu ia ministrar alguns dias atrás, mas eu não vim por conta que a Fê, minha esposa, pegou Covid. E aí eu não consegui vir, mas a palavra estava feita. E aí eu falei, que maravilha, Senhor, já tem uma palavra feita, então vai ser mais fácil dessa vez, né? Mas o Senhor, Ele é inexplicável, por isso que Ele é Deus. Então eu cheguei na célula, falei, Senhor, se não for da Tua vontade essa palavra, me oriente para levar o que o Senhor quer, né? Levar uma palavra da Tua vontade. E aí eu estava com quebra-gelo ontem na palavra, na célula, e o quebra-gelo, a mensagem principal falava de direção. E a princípio eu levei, beleza, né? E depois, conforme foi passando a célula, entrou nos louvores, né? E os louvores falaram muito sobre família. Aí depois eu comecei a juntar os pontinhos. Direção, família. Aí eu falei, entendi, Senhor. O quebra-gelo já ministrou comigo mesmo, né? Então eu levei o quebra-gelo e já falou comigo. Por quê? A palavra que eu tinha era na minha direção. Mas Deus quer mudar a direção. Quer colocar a direção dele. Amém? Então, irmãos, nos 45 do segundo tempo, eu acho que alguém já passou por isso. Se não passou, vai passar. O Senhor mudou toda a direção, né? E aí Ele me fez fazer outra palavra. E aí, vamos lá. Então, abra sua Bíblia em Gênesis 2. Vou pedir para os irmãos colocar aqui na tela também, por favor. Gênesis 2, capítulo 18. Amém? Amém. Lá em Gênesis 2, 18 diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver com que esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seus seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesados sonos sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-o em uma mulher e a trouxe. E disse o homem, esta afinal é a osso dos meus ossos, a carne da minha carne. E chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Até aí, irmãos. Amém.
essa palavra eu dividi em duas partes. Pode se assentar, ficar à vontade. E eu vou dar um tema para essa palavra, que é família, o projeto de Deus. Amém? Então, como eu falei, irmãos, eu tinha uma outra palavra, que eu acredito que era bênção também, mas aí durante os louvores, né, foi falado muito em família e aquilo tocou muito em mim, né, inflamou o meu coração por esse tema. E aí eu falei, Senhor, mas é culto dos jovens, falar de família, como eu vou fazer essa interação entre os dois pontos? Mas a gente vai, no decorrer a gente vai entender como os dois pontos vão se unir, tá? Então, irmãos, aqui no começo, um versículo que a gente acabou de ler, fala sobre a criação, né, de Deus, quando estava criando todas as coisas. Então, ele já havia criado a luz, já havia criado as plantas, já havia criado o firmamento, que é a terra, né? E aí, por último, ali ele criou o homem. Só que aí ele criou o homem e viu que faltava alguma coisa. Adão não estava completo, né? E aí foi onde ele criou a mulher, a Eva. Então aqui eu entendo, irmãos, que já ali no jardim nascia uma família, né? Então o plano de Deus ali já era a criação de família, né? Então eu entendo que o plano de Deus, e até eu costumo falar, sempre quando eu converso com algum dos irmãos, que o grande retrato de Deus em nossa sociedade, na humanidade, é a família. E aí, o que é que família tem a ver com jovens? Vamos lá. Os jovens são as futuras famílias, né? Então, os jovens que estão aqui, um dia como eu estive no lugar deles, serão as futuras famílias. Então, para que esse plano de Deus tenha continuidade, é necessário que a gente traga algumas orientações para os jovens, né? Para poder capacitá-los, para poder orientá-los como construir as suas famílias e dar continuidade no plano de Deus, né? E para não ficar nas minhas palavras somente, né, que família é do plano de Deus, ainda em Gênesis capítulo 9 diz assim: Deus o abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. Então, assim, a gente precisa, irmãos, orientar, porque, como eu disse, os jovens serão as futuras famílias. Então, para que esse futuro desabroche, que aconteça, a gente precisa começar hoje, né? Precisa começar orientando, né, a eles para que eles não tenham um futuro impactado, né? Deixa eu achar aqui. Então, assim, irmãos, não sei se é só impressão minha, né? Mas a cada dia que a gente vem passando, né, os dias vêm se passando, a imagem da família na sociedade, a imagem e os valores, eles vêm se corrompendo, né? Hoje, se você chega numa roda ali de jovens, assim, eu falo isso porque eu já presenciei, e você pergunta: qual que são os seus planos para o futuro? Eles vão falar: estabilidade financeira, estabilidade no emprego, é viajar. E aí você vai vendo que a família em si vai ficando sempre para o último plano, né? E isso vai tirando do plano original de Deus, como a gente percebeu. Não que essas coisas sejam erradas, muito pelo contrário. Você conseguir uma estabilidade financeira é muito bom, você conseguir um bom emprego é muito bom. Mas, como a gente percebeu, o plano de Deus em si é a gente ter a nossa família, né? É a gente construir a nossa família, a nossa casa. Então, as conquistas em si, conquistas físicas, elas são boas, são necessárias, mas que a gente possa também dar continuidade no plano de Deus formando a nossa família, né?
os irmãos sabem, eu sou recém-casado, faz 5 meses que eu casei, né, a gente completou. E eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos a experiência desses 5 meses, né? Irmãos, tem sido tremendo, tem sido uma bênção. Eu tenho percebido que eu tenho me tornado cada vez um homem melhor, né? Devido às responsabilidades, devido ao dia a dia que vem passando. Claro, os irmãos que são casados da Rede Família sabem, não é só flores, né? Tem as dificuldades, tem os obstáculos, tem as diferenças, mas é bênção, irmãos. Eu, particularmente, se um jovem vir perguntar para mim hoje, eu sou o primeiro a levantar a mão e aconselhar, forme sua família, né? Porque é uma bênção, irmãos. É uma bênção mesmo. Claro, forme sua família no Senhor, sabe? Busque uma pessoa no Senhor. Um homem, uma mulher no Senhor. Sente, converse. Isso é muito importante, irmãos. Hoje, com mais entendimento na palavra, hoje eu entendo porque o Senhor fala da parte do jovem, não ter a parte carnal no namoro. Porque quando você senta e conversa com uma pessoa, você conhece ela melhor, sabe? Então essa parte de sentar, conhecer, é muito importante para vocês, jovens. Porque o casamento em si não é brincadeira. Você está estabelecendo ali uma aliança primeiramente com Deus, sabe? E eu creio que para nós que acreditamos no Senhor, isso é muito importante. Você vai estar mudando a sua vida e a vida de alguém. Então leve isso com serenidade, com importância para a sua vida, sabe? Não leve de qualquer forma. A gente tem visto isso o casamento sido muito banalizado hoje em dia. As pessoas casam, não deu certo, as diferençam e com pouco tempo se separam, sabe? Então assim, leve isso com importância, porque isso vai impactar a sua vida diretamente. Amém? Então, ao longo desses 5 meses, tanto eu quanto a Fê, a gente tem aprendido muito, né? E tem sido uma grande bênção. E isso, a gente vê isso refletir nas pessoas, né? Nas amigas dela, nos meus amigos, nos nossos parentes. Então, assim, o que você está fazendo vai servir de exemplo para muitos que estão lá fora. Um tempo atrás eu vi que talvez a sua vida é a Bíblia que a pessoa está lendo. Então, assim, tenha a sua vida na presença do Senhor, o seu casamento, o seu relacionamento, tudo o que você fizer, esteja na presença do Senhor. Amém? E aí eu aproveito, né? E eu vou para a segunda etapa. Então a gente entendeu aqui na primeira etapa, rapidamente, a importância da família, né? Que está nos planos de Deus, a família, que Deus constituiu ali no Éden um homem e uma mulher formando uma família. Mas lá, em 1 Timóteo 5,8, diz assim: se alguém que não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos seus da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, baseado no versículo acima, irmãos, né, mais apontando para os jovens, que é a temática de hoje, eu queria destacar o cuidado e a obediência com os pais. Que é outro ponto também que a gente vê vindo perdendo, sendo desvalorizados, né? Então, assim, para não ficar nas minhas palavras e provar que isso é bíblico, lá em Êxodo 20, abre para mim, sonoplastia, para mim, por favor. Êxodo 21, versículo 12. Então aqui é a parte que está se formando os 10 mandamentos, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra e que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui é um mandamento do Senhor para que nós possamos honrar nossos pais.
né? Então, assim, o que eu trago de conselho para os jovens: valorizem seus pais, sabe? Hoje a gente, eu já passei por essa fase, né? Nós que somos um pouquinho mais velhos, mais experientes, a gente já passou por essa fase da adolescência que só nós sabemos das coisas, né? O adolescente sabe de tudo, os mais velhos não sabem de nada. Ah, meu pai é chato, ah, meu pai não deixa isso, ah, minha mãe não deixa eu sair, ah, minha mãe não deixa aquilo. Mas, jovens, vocês não podem se esquecer que eles também já foram jovens um dia. Eles também já foram adolescentes. Então, por essas coisas que vocês estão passando, pode ser que não da mesma forma, não na mesma linguagem, eles já passaram também. Então, hoje, eles têm experiência, que talvez aquilo que você quer fazer agora, pode ser que não seja o melhor para você. Pode ser que eles já passaram por isso, já erraram nesse ponto, e eles têm autoridade para falar que isso não é o melhor para você, né? E muitas das vezes a gente não entende. Quantas e quantas vezes eu não entendi meu pai e minha mãe? E ficava bravo, né? Porque não entendia, queria, porque os jovens são muito imediatistas, né? Querem tudo pro agora. Isso não só os jovens, o ser humano quer tudo muito pro agora. Não, mas tem que ser agora, pai, tem que ser agora, mãe. E você não consegue perceber que aquilo ali não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, pode te fazer muito mal. Mas o pai e a mãe, com aquele feeling apurado, sabe que aquele não é o melhor caminho, né? E aí eles saem como os vilões da história. Mas não é, meus irmãos, né? Quando você vai caminhando, ficando mais velho, você vai ver que se tem uma pessoa que quer seu bem, é seu pai e sua mãe. Os da sua casa, os da sua família. E a gente, às vezes, valoriza os de fora, valoriza mais um amigo, valoriza mais uma pessoa de fora do que os próprios da casa, né? Então, valorizem seus pais, primeiramente porque eles não são eternos, né? Quem já perdeu um pai e uma mãe sabe muito bem do que eu estou falando. A gente peca por isso. Um tempo atrás eu vi numa ministração e um rapaz falou uma coisa que me marcou muito. A gente costuma mandar flores depois que morrem. A gente reconhece as pessoas depois que elas morrem. Não seria muito melhor reconhecer na vida? Não seria muito melhor reconhecer por enquanto que está perto? Eu digo por mim próprio, eu tinha uma grande dificuldade de falar um te amo para o meu pai. Eu não conseguia, eu tinha uma trava. E aí depois que eu passei por uma dificuldade, tanto comigo como com ele, até 2 semanas atrás ele estava internado, eu falei, meu Deus, o que será? Né? Você fica abalado. Eu comecei a falar mais, a estar mais presente. E isso tem me agregado muito, sabe? O quanto é bom você chegar e sentar no sofá, falar com seu pai, com a sua mãe, dar um bom dia, falar um eu te amo, dar um abraço. Então, um conselho que eu dou para vocês, aproveite esse presente de Deus, sabe? Eu acho que o amor mais perto, assim, mais semelhante de Deus que a gente pode chegar é o de um pai e de uma mãe, né? Então, aproveitem esse amor, jovens. E fica para os adultos também, tá? Para aqueles que têm pai e mãe, aproveite por enquanto que a gente tem. Amém? Eu falei dos jovens, mas agora eu vou falar dos pais, né? Faz parte da família também. Então, pais, lá em Efésios 6:4 diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tem que ser justo, né, irmãos? Deus é justo. Amém? Igreja, eu não sou pai ainda, né? Então, assim, é difícil de você falar de uma coisa que você não tem experiência. Mas, eu acredito, né, e posso imaginar assim, e até compartilho, né, o grande exemplo assim, que eu tive dentro da minha casa, os meus pais.
Então, assim, aonde isso me afetou? Me afetou quando eu comecei a construir minha família, o exemplo deles. Aí eu faço uma pergunta para vocês, pais. Qual exemplo vocês têm dado para os seus filhos? Será que tem sido bom? Será que tem sido ruim? Porque, assim, isso vai impactar futuramente neles, né? Eu lembro da maneira que meu pai me tratava quando eu era pequeno. E isso gravou tanto em mim que eu quero ser melhor ou igual ao meu pai. Da mesma forma, acredito que seja com vocês. Eu lembro também de agora não fugindo um pouco de mim, né? Mas eu lembro também de uma conferência que a gente foi e eu estava do lado do irmão Alan, né? Foi na conferência de líderes foi o Fernandinho, foi do ano de 2020, eu acho, antes da pandemia. E aquele fato, eu fiquei muito impressionado, assim, fiquei nostalgiado, assim. No meio do louvor, né, o Fernandinho tocando, aí todo mundo orando, um fervor lá. O Theo era pequenininho ainda, aí o Alan levantou, o Theo parecia até a cena do Rei Leão, sabe? O Alan levantou, o Theo assim, começou a orar. E nisso eu fiquei olhando assim, aí fiquei admirando, e parecia que o Theo respondia o Alan, sabe? Ele começou a dar risada, assim, parecia que ele entendia o que o Alan estava falando. Então, assim, é esses exemplos que as pessoas vão levar, sabe? E isso me contagiou também, e eu que estava de fora. Então, o exemplo que você, pai e mãe, está tendo na sua vida, vai impactar seu filho diretamente, né? Então aqui hoje é o dia de recalcular as rotas, tanto para o pai como para um filho, né? O Senhor é tão misericordioso, irmão, que Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Eu estava vendo hoje, estudando a palavra, e o pastor falou assim, o Senhor ele é um Deus de recomeços, né? Se você pegar na história dos patriarcas, quantas vezes os filhos de Deus erraram, levantavam, recomeçavam, erravam, levantavam e começavam. Então, esse é o Senhor que servimos, um Deus de recomeço. Então, não sei como está, né? Você filho, você pai, mas saiba que há tempo de recomeçar, né? Então, aproveite hoje, não deixe para amanhã, sabe? O amanhã pode não ter. E aí você pode ficar com a consciência pesada e pode se enquadrar naquilo que eu falei, de mandar uma flor, de reconhecer, mas não ter mais tempo. Amém? E não menos importante, né? Mas a gente está aqui falando de família, então eu já falei dos pais, já falei dos filhos, e agora eu queria falar de uma família um pouco mais diferente, uma família maior, assim, né? Que não necessariamente é uma família de sangue, mas é uma família que Cristo nos deu, né? Que somos nós, o povo de Deus. Sonoplastia, abre para mim aí em Efésios 2:19, por favor. Lá em Efésios 2:19 diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Tem na nova versão traduzida de hoje? Eu acho que é NLTH. Se tiver, coloca aí para mim, por favor. Vai ficar melhor. É essa? Valeu. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Amém, irmãos? Se isso não alegra seu coração, alegra o meu. Saber que eu, miserável pecador, sou da família daquele que é todo perfeito. Né? Então, até ontem a gente estava conversando na célula, né? E isso me chamou muita atenção, por quê? Do cuidado, do zelo que a gente tem que ter com os nossos. E aqui eu falo os nossos,
todos vocês. Né? A gente costuma falar que quando entramos na igreja, ganhamos uma nova família. Então, vocês fazem parte dessa nova família. Né? Falamos que somos irmãos em Cristo Jesus. Né? E ontem na célula me chamou muita atenção, e isso já é um fato recorrente. Né? Temos o nosso querido irmão Marcelo, que está passando por uma dificuldade, e nos pedidos de oração, nos compartilhamentos, a grande maioria sempre colocou o nome dele. Queria pedir pelo Marcelo, pela saúde dele, queria pedir por tal irmão, por tal irmão. Isso mostra o zelo, o cuidado de um com os outros. E é isso que o Senhor fala, né? De termos esse cuidado, de termos esse zelo. Sim, com os de sangue, mas também com os que foram chamados, que foram mencionados para ser o povo deles, que somos nós. Né? A gente tem que ter esse cuidado, irmãos. Por quê? Quantas pessoas, puxa aí na memória, que um dia estavam aqui e hoje não estão mais? Será que não foi falta de um pouco mais de nós? Falta de um pouco mais de cuidado de nós? De levantar, falar, irmão, estou aqui com você, ó. Vamos junto. Se você cair, eu te levanto. Porque a palavra fala, né? É melhor andar dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então, assim, aquilo na célula me chamou muita atenção, de ter o cuidado, de estar mencionando, irmão, de se preocupar, né? E aí depois, no final, na comunhão, a gente foi lá para trás, e aí a gente ficou conversando com outro irmão, que estou vendo que ele está aqui no culto hoje, muito bom. E esse é ter o cuidado, irmão, né? E isso é praticar ao Senhor, é cuidar do próximo. O Senhor fala, né? Um outro mandamento: ama ao próximo como ama a ti mesmo. Então, em muitas das vezes, na correria do dia a dia, a gente perde esse cuidado, sabe? A pessoa fala bom dia, a gente, bom dia, o que tem de bom nesse dia? Sabe? É correria mesmo, irmão, o dia a dia, às vezes é cruel o dia a dia, mas a gente não pode perder esse cuidado, não pode perder esse zelo. Amém? Então, assim, o Senhor deixa bem claro que a gente faz parte de um corpo. E dentro do corpo, até o corpo físico mesmo, se um membro está doente, os demais são afetados. Os demais sentem. Então, que nessa noite, se você lembrar de alguém que não veio no culto hoje, que você nos últimos dias não tem visto, não tem falado, manda uma mensagem, irmão. Sabe? Nem que seja um boa noite, como você está. Isso mostra para a pessoa que ela é importante. Nós, seres humanos, temos esse sentimento de nos sentir pertencentes a algum lugar. E quando a gente não se sente pertencente àquele lugar, a gente não volta, a gente para. Da mesma forma é na igreja. Muitas das vezes as pessoas vêm, pessoas novas entram aqui e a gente não dá nenhum seja bem-vindo. Como aquela pessoa sai se sentindo? Né? Quantas e quantas vezes a gente chega aqui com o coração aflito, com o coração estraçalhado e um simples abraço, né? Nenhuma palavra, um abraço já muda todo o nosso dia. Então que a gente possa praticar esse amor e esse zelo. Amém? E eu até compartilhei na célula, para finalizar, né, como a palavra, o agir é contagiante. Né? Eu compartilhei na célula que essa semana eu fui trabalhar e descendo da estação de trem, tinha uma moça vendendo uns lanches lá. E era 8 horas da manhã e a moça numa alegria assim que eu falei, nossa, cara, não é possível. E todo mundo que passava, ela dava bom dia, tudo bem, meu querido? E ela nem conhecia as pessoas. Né? E assim, não foi a primeira vez que eu vi ela fazendo isso. Um outro dia, chovendo, ela estava lá e estava fazendo a mesma coisa. E aquilo saía, eu nem conhecia a moça, a alegria dela me contagiou. Então, nós, como servos do Senhor, sabe? A palavra fala que servimos um Deus, o príncipe da paz, o rei da bondade. Irmãos, será que a gente tem contagiado alguém? Né? Se a gente não tem contagiado alguém, irmãos, é momento da gente refletir. É momento da gente repensar em muitas atitudes do que a gente está fazendo. Né?
E eu trago isso para os jovens. A palavra fala que vocês têm a força. Você vê, o Murilo veio aqui, ficou pulando e me chamando. Não, Murilo, senão eu não consigo ministrar. Se eu pular igual você, eu não consigo dar continuidade no culto. E vocês, jovens, vocês têm essa força, sabe? Canaliza isso para o caminho certo. Canaliza isso para o bem. Eu sei, não é fácil. Não é fácil a caminhada mesmo. Muitos são os atrativos, muitos são as tentações aí fora para vocês, né? Mas conseguimos, sabe? Ajudem-se uns aos outros, né? Unam força em prol do Senhor, que eu creio que daqui sairá grandes homens de Deus. E sabe por que vocês são muitos tentados? Sabe por que vocês têm muitos obstáculos, muitas dificuldades? Porque se o inimigo consegue tirar um de vocês da presença, ele está quebrando toda uma família. Então, olha o prejuízo que ele está dando para o reino do Senhor. Se ele consegue tirar um jovem, muitas das vezes, futuramente, está tirando 5 pessoas da casa do Senhor. A gente colocando aí numa continha fácil, uma família hoje tem o quê? 4 pessoas? 4 pessoas fora do reino de Deus. 4 pessoas fora da presença. Então, irmãos, persistam, sabe? Busquem no Senhor. Está cansado, está desanimado, está sem força? Busca no Senhor, sabe? Vem para os cultos, reanima. Busca na rede da família. Não somos melhores que vocês, muito pelo contrário. Temos muita coisa a aprender juntos, né? Mas vamos unir força, vamos cuidar um dos outros, vamos ter esse zelo, em nome de Jesus. Amém? Amém. O louvor playback? Vai tocar? Amém. Então, queria convidar os irmãos do louvor. E esse louvor fala muito sobre isso, gente. Sobre família. Eu queria que você que estivesse com a sua família aí, dê a mão para ela, se você estiver distante. Tá bem, amém. Você se junte com a sua família, sabe? E eu não sei como está na sua casa, irmãos. Esquece, o que ficou daquela porta para fora, esquece. Viva aqui. Eu não sei porque Deus me fez trazer essa palavra, sinceramente, né? Eu até fiquei me perguntando, Senhor, mas essa palavra? Ele falou, é essa. Não entendo o que aconteceu, né? Mas eu entendo que o Senhor queria falar com alguém aqui hoje. Queria falar com a família de alguém. Queria trazer restauração para a família de alguém. Queria trazer novos começos para alguém. Então, que possamos sair daqui hoje entendendo isso.